Olá pessoal, eu espero que vocês estejam bem. Hoje nós estamos aqui para resolver a prova do concurso da Prefeitura de Ribeirão Preto, que aconteceu agora no último domingo, dia 17/10/2021, para agente administrativo feito pela VUNESP. Nós iremos resolver então aqui os exercícios de matemática, logo depois aí da nossa transição. E o primeiro exercício, o exercício 16 da parte de matemática, diz o seguinte: o número de gols marcados pelos jogadores de certo time em um campeonato de futsal estão relacionados na tabela a seguir. Então nós temos a tabela aí com o nome do jogador, aqui à esquerda, e à direita o número de gols marcados. São 5 jogadores e aí você tem aí o número de cada um deles. Em virtude de violação das regras vigentes, Jonas, que é o último jogador aqui, foi desclassificado, de modo que foi calculada a média de gols por jogador, levando em conta apenas os outros 4 jogadores. Se isso não tivesse ocorrido e a média fosse calculada levando em conta os 5 jogadores, seria obtido um valor inferior ao valor da média anterior em... Então, olha só, aqui a gente vai ter duas situações, né? Deixa eu colocar aqui até mudar de cor. Muito bem. A primeira situação é o que? Você tinha a forma como efetivamente foi calculada a média, né? Foi calculada como? Foi calculada a média de gols por jogador, levando em conta apenas os 4 jogadores. Mas ele te deu uma situação hipotética, que é o que? Se a média, se isso não tivesse ocorrido, e a média fosse calculada usando 5 jogadores, essa média seria o que? Seria menor quanto em relação à média calculada dos 4 jogadores. Então a gente tem que calcular duas médias, concordam comigo? A primeira delas é a média dos 4 jogadores. Então, vou colocar aqui a média dos 4 jogadores. Beleza? O que eu tenho que fazer? Colocar então aqui, ó, vamos lá. Pegar aqui, colocar a média desconsiderando aqui o Jonas. Tá? Desconsiderando o Jonas, porque ele foi desclassificado. Então eu tenho que fazer a média desses 4 jogadores. 3, 1, 5. Opa, peraí. 3, 1, 5 e 4. Então vamos colocar aqui, ó. Então o primeiro fez 3 gols. Opa. 3 gols. 1, 5 e 4. Beleza? Então lembra, a média é sempre calculada o quê? Somatória do número de elementos dividido pelo número de elementos, que é n. Aqui, como você tem 4 jogadores, então o n vai ser igual a 4. Então, a média aqui, como vai ser calculada, né? Vai ser, aqui vai ficar 5 mais 4 dá 9, com 1, 10, com 3, 13. Então, 13 dividido por 4. Quanto que vai dar 13 dividido por 4? Vamos fazer aqui, ó. 13 dividido por 4. Pego aqui o 13, beleza? Coloco 3, 3 vezes 4 dá 12, sobra 1. Não tem mais nenhum número, né? Então eu acrescento um zero aqui e a vírgula. Aqui vai dar 2, 2 vezes 4, 8, sobram 2. Acrescento mais um zero gratuito, né? Que sempre depois da vírgula eu posso acrescentar. E aqui vai ficar 4 vezes 5, 20. E, portanto, sobra 0. Beleza? Então, a média entre os 4 jogadores ficou 3,25. Beleza, ótimo. Agora eu tenho que fazer o quê? Calcular a média na segunda situação, se o Jonas tivesse entrado. Então, vamos colocar aqui. Agora vai ser média dos 5 jogadores. Beleza? Então, olha só. Os 4 fizeram 13 gols. O Jonas fez 2 gols. Certo? Então, 13 mais 2, né? Vai dar 15. Só que agora você não pode dividir por mais por 4 jogadores. Tem que dividir por 5 jogadores. Beleza? Então, isso daqui vai ficar 15 dividido por 5, que dá quanto? Dá 3. Beleza? Então, olha só. A média sem o Jonas dava 3,25. A média com o Jonas... Claro, lá o Jonas, ele fez 2 gols, então ele fez abaixo da média. Então, quando ele entra na média, a média cai um pouquinho. E caiu quanto? De 3,25 para 25, caiu 0,25 gols por jogador. Então, aqui a resposta correta é a letra B. Tá? Então, o que a gente tinha que fazer era 2 cálculos de média e ver a diferença entre essas duas médias. Perfeito? Legal, né? Um exercício interessante. Não era, sem dúvida, o exercício mais difícil da prova. Era um dos fáceis aí. Beleza? Vamos pro próximo?
Olha lá, ó. Então, ó, exercício 17. O produto de um número ímpar positivo n pelo número ímpar subsequente resulta em um número que é 182 unidades maior do que n. Então, descobrindo n, verifica-se que é um número cuja soma de seus algarismos é igual a... Olha, esse exercício ele deu uma surpreendida para quem estava fazendo aí as provas de prefeitura da VUNESP, né? A VUNESP que não costuma aparecer tanto, para esse nível de concurso, não costuma aparecer tanto equações de segundo grau, acabou aparecendo aqui, beleza? Então, olha só, vamos lá, vamos analisar. Primeiro, a gente está falando do quê? Do produto de um número ímpar. O que é produto? Produto é multiplicação. Então, eu falo produto das idades, produto das médias, produto dos valores. Eu sempre estou falando da multiplicação. Então, eu estou multiplicando o quê? O número ímpar positivo, n, pelo número ímpar subsequente, ou seja, o próximo número ímpar. Então, como é que eu posso falar? Bom, algumas pessoas dirão, ó, se esse aqui é o n, sei lá, professor, eu posso chamar esse de m, não posso? Pode, mas não é o melhor caminho. Por quê? Se eu coloco que, se o n aqui for, por exemplo, 9, quem que vai ser o próximo? O próximo vai ser 11, não é? Que é o quê? É 9 mais 2. Supondo, tá? Estou supondo aqui que seja 9. Se for, por exemplo, 7, o próximo número vai ser o 9, ou seja, mais 2 também. Então, não importa qual que é o valor de n, não importa... Opa, peraí, peguei errado aqui. Não importa qual que é o valor de n. O próximo ímpar subsequente vai ser mais 2. Então, olha só. Se eu pegar um número n e multiplicar ele pelo seu subsequente ímpar, vai ser quanto? N mais 2. Deixa eu só abaixar um pouquinho aqui para eu sair da frente. Beleza. Se eu fizer esse produto, vai resultar o quê? Vai resultar em um número que é 182 unidades maior do que n. Ou seja, vai ser o próprio n mais 182. Correto? Beleza. Agora, o que eu posso fazer aqui? Ó? Tenho que fazer a... Deixa eu até pegar aqui uma outra cor. A distributiva. Certo? Porque esse n está multiplicando os dois aí. Então, vai ficar n vezes n, cuidado, dá n ao quadrado, mais 2n é igual a n mais 182. Beleza? Agora, essa aqui, olha, veja só, é uma equação do segundo grau, porque você tem n quadrado, que é a mesma coisa que x quadrado, né? Então, você tem um n quadrado aí. Então, você precisa resolver essa equação do segundo grau. Então, como que eu vou fazer? Lembra, equação do segundo grau sempre tem que estar igualada a zero. Então, você tira todos esses caras que estão aqui e passa para o outro lado. Então, vai ficar quanto? Eu vou fazer aqui embaixo. N quadrado. Olha só, eu tenho n, eu vou passar esse n subtraindo aqui, vai ficar 2n menos n. 2n menos n é o próprio n. E esse 182 vou passar também, ele está somando, passo subtraindo. 182. Aqui, perdão, aqui é mais, né? Que é 2n menos n. Isso daqui dá igual a 0. Então, olha só. Aqui eu tenho A, tenho B, tenho C. Lembrando quem que é o A? O A é o cara que multiplica a sua incógnita ao quadrado. Então, ali é 1, né? Porque aqui na frente eu tenho 1, não tenho nada, então é 1. O B é o cara que multiplica n, também é a mesma situação. Vai ser 1. E o C é o meu cara que não tem a incógnita, não tem valor x, não tem valor de n. Vai ser menos 182. Equação de segundo grau, eu sempre começo resolvendo o quê? Encontrando o nosso valor de delta. Que é o quê? Qual é a fórmula para encontrar o delta? É b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Substituindo os valores aí, vai ficar 1 ao quadrado, que é 1, menos 4 vezes 1, vezes menos 182. Lembrando que como aqui é tudo produto, você precisa colocar o 182 negativo entre parênteses. Então, delta é igual a 1, 4 vezes 1 dá 4. Repara, né? Menos com menos vai dar mais, beleza? E ali, 4 vezes 182 vai ficar quanto? 728. E delta, então, vai ser 729. Perfeito? Legal. Qual que é o próximo passo? O próximo passo que eu tenho que fazer é calcular o valor de x. Na verdade, né? Eu não estou usando x, eu estou usando n. Beleza?
Então, como que vai ficar? Para calcular o valor de n, eu uso a nossa fórmula de Bhaskara, que é o quê? Menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Beleza? Isso daqui vai dar quanto? Menos b dá menos 1, mais ou menos raiz de 729, dividido por 2 vezes a, que dá 2. Isso daqui vai dar menos 1, mais ou menos. Quanto que é a raiz de 729? Vamos tentar analisar. A gente precisa tentar analisar aí para descobrir. O que eu vou pensar? Posso pensar assim, ó. 20 ao quadrado é igual a 2 vezes 2, 4, com 2 zeros, 400. 30 ao quadrado, o que é? 3 ao quadrado dá 9, com 2 zeros, dá 900. Então, repara, ó, repara aqui que é interessante. A raiz quadrada de 729, ela vai estar entre o 20 e o 30. Está mais perto do 20 ou mais perto do 30? Mais perto do 30, correto? Qual o valor que pode dar ali? Aí você tem que pensar, ó, se você colocasse, por exemplo, 28, certo? Supondo, ia ficar 8 vezes 8 é 64, então não ia terminar em 9, ia terminar em 4. Então você tem que pensar, que número que pode terminar em 9 ali? É o 27, né? 27. Quanto vai ficar 27 vezes 27? Aqui vai ficar 49. 2 vezes 7 é 14. Com 4, 18. Coloco um mais. 2 vezes 7, 14. Vai 1. 2 vezes 2, 4. Com 1, 5. Então, aqui vai ficar 9. Aqui 2. Sobe 1, 5, 6, 7. Olha lá, 729. Então, eu sei que a raiz quadrada de 729 é 27. Então, aqui vai ficar menos 1, mais ou menos 27, dividido por 2. Então, aqui eu vou ter duas respostas, duas possibilidades. A primeira dela, N1, vai ser o quê? Menos 1 mais 27, dividido por 2. Que vai ficar o quê? 27 menos 1 dá 26. 26 dividido por 2 dá 13. E eu tenho uma outra opção aqui, N duas linhas, que é o quê? Menos 1 menos 27, dividido por 2. Isso daqui vai dar menos 28, dividido por 2 dá menos 14. Ó, deu um número par e negativo. Então, não é esse cara aqui. Então, o valor de N é igual a 13. Beleza? 13. Tá bom? Então, o que ele perguntou? Então, ó, descobrindo N, verifica-se que é um número cuja soma dos seus algarismos é igual a quanto? Ó, 1 mais 3 é 4, letra B. Correto, pessoal? Dá uma diminuída aí, né? Para vocês enxergarem melhor. Um exercício que utiliza aí uma equação de segundo grau. E mesmo assim, uma equação de segundo grau é um pouco longa, né? Mas bastante interessante. Beleza? Vamos para o próximo. Agora um exercício de regra de 3. Diz o seguinte, ó. Ao planejar uma viagem, Ingrid desejou saber a relação entre os valores da moeda real e euro. Ela não conseguiu a informação referente à taxa de câmbio entre essas moedas, mas descobriu que naquele dia cada dólar americano estava valendo 5,20 e cada euro estava valendo 1,25. Com base nessas informações, Ingrid pôde concluir que naquele dia, com R$ 1.300, poderia comprar exatamente... Então, olha só, isso aqui é uma equaçãozinha, um exercício de regra de 3. Só que olha só, por que eu sei que eu tenho a regra de 3? Porque eu tenho duas situações conhecidas. A primeira delas é que cada dólar estava custando 5,20. E a outra, deixa eu mudar aqui, vou pôr verde, que cada euro estava valendo 1,25. Então, essas são situações conhecidas. Agora eu quero descobrir, ó, quanto que vai valer R$ 1.300. Então, vamos colocar aqui as duas relações. Beleza? A primeira delas é que eu sei que $1 equivale a quanto? A 5,20. Vou pôr aqui, peraí. Vou pôr o cifrão antes.
5,20. Beleza? Essa é a primeira situação que eu sei. A outra situação, ela diz o quê? Que 1 euro, vou tentar aqui fazer o símbolo do euro, 1 euro equivalia a quanto? A 1,25 de dólar. 1,25 de dólar. Peraí, deixa eu diminuir um pouquinho. Beleza? Só que ela não tinha valor em dólar. Ela tinha R$ 1.300. Então, eu vou colocar aqui, ó, no lugar do reais, eu vou colocar aqui R$ 1.300. Isso aqui vai me dar um valor X de dólar. Faço aqui, ó, multiplicação em cruz, porque é uma regra de 3 diretamente proporcional. Essas conversões de dinheiro sempre são diretamente proporcionais. Então, isso daqui vai ficar que X é igual a 1.300 dividido por 5,20, ou 5,2. Vamos fazer essa divisão aqui? Vamos lá. 1.300 dividido por, dividido por 5,2. O que eu posso fazer aqui? Ó? Posso acrescentar um zero a mais ou para igualar as casas decimais, né? E apago a vírgula. Então, quanto vai ficar? 13.000 dividido por 52. Aqui vai ficar, eu tenho que pegar o 130, dá 2 vezes, né? Que dá 104. Vai sobrar aqui 26. Desço esse zero. Isso daqui vai dar 5. 5 vezes 52, se fosse 4, daria 208. Mais uma, 260, exato. Sobra 0. Ó, desço esse zero aqui. E como não tem nada, ponho o zero aqui. Lembra, sempre quando eu desço um número, eu tenho que colocar o número lá na chave. Isso quer dizer o quê? Que R$ 1.300 nesse dia correspondia a 250 dólares. Mas eu não quero saber quanto vale R$ 1.300 em dólares. Eu quero saber quanto que esse dinheiro vale em euro. Então eu coloco aqui, ó, 250 dólares. Opa, corresponde a quantos euros? Eu posso colocar aqui, ó, Y, né? Para ficar diferente. Então agora faço essa continha. Y vai ser igual a 250 dividido por 1,25. Vamos dar o zoom aqui para a gente fazer. Como que vai ficar, né? Então, isso daqui, se você quiser, você pode acrescentar 2 zeros ali, ó. E tirar a vírgula. Beleza? Então, aqui vai ficar 25.025.000 dividido por 125. Tenho que pegar os 3 aqui. Dá 2, que dá justamente 250. Sobra 0. Abaixo um 0, coloco 0. Abaixo outro 0, coloco 0. Então, isso daqui corresponde a 200 euros. E aqui a resposta é letra D. Perfeito? Legal, né? Vamos para o próximo? O próximo diz assim, ó. Um funcionário tem certa quantidade X de pastas para arquivar. Se colocar 45 pastas por gaveta, ocupará 2 gavetas a mais do que ocuparia se colocasse 50 pastas por gaveta, sendo que nenhuma pasta ficaria sobrando em ambos os casos. Então, descobrindo x, verifica-se que é um número cujo algarismo das dezenas é igual a... Então, é um exercício bastante comum em concurso, né? Um exercício de álgebra, simples. Ele só deu umas complicadinhas na forma de escrever, né? Ele, em vez de querer uma resposta certa, ele quer que você encontre o algarismo das dezenas, deu algumas mudadas, mas o processo é o mesmo. Qual que é a relação importante que eu preciso lembrar aí? Que se eu pegar, ó, o número de pastas por gaveta, e multiplicar isso daqui pelo número de gavetas, eu vou ter aí o quê? O total de pastas.
Por exemplo, vamos ter, o que eu quero dizer com isso? Ó, se eu tenho 2 pastas por gaveta e tenho 3 gavetas, então o número de pastas que eu tenho é 2 pastas por gaveta vezes 3. 2 vezes 3 dá 6, então eu tenho um total de 6 pastas. Beleza? Aqui é mais fácil analisar o seguinte, ó. Se eu tiver 50, eu tenho 2 situações, ó. A primeira situação é se eu colocar 45 pastas, vai ocupar 2 gavetas a mais. E se eu colocar em 50 pastas por gaveta, vai acontecer o seguinte, ó. Nenhuma pasta ficará sobrando em ambos os casos. Beleza? Então vamos começar com as de 50 pastas por gaveta. Tá? O que vai acontecer? Se eu colocar 50 pastas por gaveta, quantas gavetas eu tenho? Sei lá, vezes G, que é o número de gavetas, eu vou ter o total de pastas. Agora, se eu colocar 45 pastas por gaveta, eu vou ocupar 2 gavetas a mais. Então não vai ser G, vai ser G mais 2. E isso daqui vai dar o total de pastas de qualquer jeito. Olha aqui, eu tenho uma espécie de um sistema de equações aqui. Mas um sistema de equações muito simples. Porque eu tenho os dois igualados a t, lá, t aqui e t aqui. Então, olha só, se esse cara aqui é igual a t e esse cara aqui é igual a t, então esses dois caras são iguais, eu posso igualar. Então, eu posso igualar o quê? 45 g mais 2, eu posso igualar com 50g. Beleza? Aqui eu posso fazer a distributiva, lá, esse vezes esse vezes esse. Vai ficar 45 vezes g dá 45g. 45 vezes 2 dá 90. É igual a 50g. Se eu passar esse daqui que está somando para lá subtraindo e esse que está somando para lá subtraindo, vai ficar o quê? Vai ficar aqui. Menos 5g é igual a menos 90. Ou seja, g é igual a 90 dividido por 5. Beleza? Aí você sempre lembra assim, ó, 90 é o quê? É 50 mais 40. 50 é vezes 10, 5 vezes 10. 40 é vezes 8. Então, 10 mais 8 dá 18. Então, eu vou ter 18 gavetas no primeiro caso. Só que eu não quero descobrir o número de gavetas, né? Eu quero, vamos dar uma olhada aqui, ó. Então, então descobre-se x. O que é o x? Ó, x é a quantidade de pastas. Tá? Então, eu tenho que achar o total de pastas. Então, vamos lá. Vai ser 50 vezes 18. Beleza? 50 vezes 18, olha, se fosse 100, seria 1.800. Certo? Se fosse 100, seria 1.800. Mas é a metade. A metade de 1.800 é quanto? 900. Então, você tem 900 pastas. Mas é isso que eu achei. Isso aqui é x, ó. X é igual a 900. Eu vou achar esse valor de 900 lá? Não, né? Eu vou achar o quê? Olha só. Então, descobrindo este x, que é esse cara, verifica-se que é um número cujo algarismo das dezenas... Então, aqui eu tenho unidade, dezena e centena. Então, uma dezena ali é igual a quanto? A 0. Só lembrando, né? Eu vou fazer aqui 900. Aqui tem unidade, dezena, centena. Então, esse daqui vai ser o valor 0. Por isso que a resposta é a letra A. Beleza? Vamos para o próximo? Vamos lá. Dos funcionários, então exercício 20 agora, que diz o seguinte: dos funcionários de uma empresa, há 4 homens e para cada 5 mulheres. Então, você até pode já criar uma relação aqui, ó. Você tem 4 quintos. Lembrando que aqui o 4 está relacionando homens e o 5 está relacionando as mulheres. Se fossem demitidos 16 homens e 17 mulheres, passaria a haver 3 homens para cada 4 mulheres. Como, porém, não houve demissões, é correto afirmar que nessa empresa o número de mulheres supera o de homens em... Então, olha só. Sempre lembra assim, nunca é 4 e 5, senão a empresa teria 9 funcionários. Se a empresa tivesse 4 homens e 5 mulheres, não teria como ser demitido 16 homens. Então, repara que aqui é um múltiplo de K
e aqui é um múltiplo de 4, e aqui é um múltiplo de 5. Então, eu uso, aí, o meu caso, é o meu valor de K. Então, agora eu sei, eu tenho 4K de homens e 5K de mulheres. Agora, ó, se eu demitisse 16 homens, ou seja, menos 16, e demitisse 17 mulheres, ou seja, menos 17, a relação entre homens e mulheres passaria a ser de 3 homens para cada 4 mulheres. Beleza? Aí ficaria assim. Fazendo aqui, ó, sempre lembra, quando você tem uma igualdade, né? E essa igualdade você tem duas frações, você pode, para resolver, fazer a multiplicação em cruz, lembra disso? Que é passar esse 4 para lá multiplicando e esse valor aqui, ó, esse valor aqui para cá multiplicando também. Então, como que vai ficar isso? Vai ficar 4 vezes 4K menos 16 é igual a 3 vezes 5K menos 17. Faço aqui duas distributivas, né? Certo? Isso aqui vai ficar 4 vezes 4K dá 16K. 4 vezes 16 dá 64. 3 vezes 5K dá 15K. E 3 vezes 17 dá 51. Certo? Daria 30 mais 21, 51. 16K, passo esse 15K que está somando, para o outro lado subtraindo, vai ficar só K. Ali vai ficar 51 mais 64. O K aqui, portanto, é igual a 13. Beleza? Olha, não foi demitido ninguém. Então, a relação que se manteve é 4 homens para cada 5 mulheres. Então, eu tenho aqui, ó, 4K é 4 vezes 13, é homens, e 5K de mulheres. O que está falando? Ó, o número de mulheres que supera o de homens, ó, o número de mulheres que supera o de homens, olha só, é exatamente 1K, né? Porque eu tenho 4K, 4 vezes 13 homens, e 5 vezes 13 mulheres. Então, eu tenho uma vez mais o K, número de mulheres. Se o K vale 13, então o valor que eu vou ter aqui é 13. Eu vou ter 13 a mais, K a mais. 13. Letra E. Correto? Beleza? Vamos para o próximo? Vamos lá. Agora eu tenho o quê? Um exercício de regras de 3 composto. Ó. Nós fizemos aí na nossa aula de revisão. Vamos dar uma olhadinha. Ó. Uma equipe de 5 funcionários está incumbida da digitalização de alguns processos. E, em certo dia, cumpriu a meta de digitalizar 20 processos em 40 minutos. Então, olha só, tem uma situação bem conhecida. Ó. 5 funcionários digitalizam 20 processos em 40 minutos. Agora, vou colocar isso aqui numa outra situação, que é o quê? A equipe recebeu a meta de digitalizar 30 processos. Mas 2 de seus funcionários faltaram. Então, agora eles não estão com 5 mais, eles estão com 3 funcionários. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui os nossos valores aí. Olha só. Eu tenho, na primeira situação, se vocês se recordam, 5 funcionários que fizeram 20 processos em 40 minutos. Essas informações que eu tenho. Na primeira situação. Agora, 2 funcionários não estavam presentes. Então, eu tenho 3 funcionários no total. Cuidado para não cair nessa pegadinha. Eu quero agora que eles façam 30 processos. E eu quero saber qual que é o tempo. Certo? Agora, o que eu vou fazer? Sempre tem que fazer o quê? Uma comparação entre as grandezas que eu tenho. Sempre começando o quê? Comparando com o meu valor na minha coluna que tem x. Então, vou primeiro pegar aqui com esse cara aqui. Vamos analisar. Agora, não olho para os números, olho apenas para as grandezas para ver se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Como que eu vou fazer isso? Ó, vamos lá. Primeiro, se eu aumento aqui, vamos fazer uma situação hipotética. Se eu aumento o meu tempo,
que vai acontecer com o número de processos que eu digitalizei? Ah, vai ser maior também, né? Se eu tiver mais tempo, eu vou conseguir digitalizar mais. Ótimo. Então apago agora aqui. Agora eu vou para a próxima. Vou comparar ainda a minha coluna do tempo com a coluna dos funcionários. Certo? Agora, se eu aumento o meu tempo, eu vou precisar de mais funcionários ou de menos funcionários? Olha, se eu tenho mais tempo para fazer o serviço, eu preciso de contratar menos pessoas para fazer isso. Então, essa daqui é inversamente proporcional. Tá vendo que eu não estou olhando os números, estou só olhando as grandezas e a raiz por trás delas. Certo? Agora posso apagar aqui. Como vai ficar? Eu tenho que agora colocar todas para a mesma direção. Seria mais fácil só inverter essa, mas olha, ela não é o que tem x. Então o que eu vou fazer? Eu mantenho essa daqui e inverto as outras. Ó. Aqui vai ficar 30, 20 e aqui vai ficar x, 40. E agora eu faço uma relação, sempre colocando primeiro o meu valor que tem x e copiando as próximas, colocando igual e colocando as próximas. O que eu posso fazer? Ó, aqui eu já posso cortar esse 0 com esse 0, esse 3 com esse 3. Já facilitou um pouco minha vida aí. Então, x vai ficar a 40 vezes 5 dividido por 2. 40 dividido por 2 dá 20. 20 vezes 5 dá 100. 100 o quê? Repara, aqui é minutos, então aqui vai ser 100 minutos também. 100 minutos equivale a quanto? A 1 hora e 40 minutos. E é por isso que a resposta correta é a letra D. 1 hora e 40 minutos. Um exercício de regra de 3, composta, não muito difícil, né? Teve exercícios de conteúdos mais simples que foi mais difícil que essa regra de 3 composta. O que vocês acharam? Agora vem uma das coisas que a VUNESP, digamos assim, pelo menos inovou aí na parte de matemática, né? Ela colocou um único texto, certo? Um único texto para 2 exercícios. Só que esse aqui foi um pouco meio de pegadinha, esse primeiro 22 aí. Foi um pouco... A VUNESP deu uma surpreendida aí. Porque olha só, para a resolução das questões de número 22 e 23, considere a seguinte situação. 2 irmãos, Caio e Pedro, com idades de 25 e 18 anos, respectivamente, receberam um terreno por herança. Foi feita a divisão do terreno de modo que as partes que couberam cada um tinham áreas diretamente proporcionais às suas idades. Ou seja, o Caio ele ganhou 25 partes e o Pedro ganhou 18 partes. Tá? As partes estavam relacionadas com as suas idades. Aí, olha só. O que era muito mais fácil você resolver primeiro o 23, perdão, e depois resolver o 22. Dava para resolver o 22 antes? Dava, mas era mais fácil se você tivesse resolvido o 23 primeiro. Vamos lá, vamos fazer o 23 primeiro, ó. Supondo que a área total do terreno que foi dividido entre os irmãos é de 12.900 metros quadrados, é correto afirmar que a parte que coube a Caio é maior do que a parte do que coube a Pedro, hein? Então vamos analisar. Vamos ver. Eu sei o seguinte, que o Caio, vamos pôr aqui as informações que a gente tinha lá, ele tem 25 anos. E o Pedro, ele tem 18. Opa. 18. E as partes que eles irão receber são proporcionais às idades dele. Então isso quer dizer que o quê? Se o Caio tem 25 anos, o Caio vai receber 25 partes. Ou seja, 25K. O Pedro, K lembra? É razão e proporção também esse exercício. O Pedro, ele vai receber 18 partes. Então é 18K. Se eu somar a parte do Caio com a parte do Pedro, vai dar o terreno total, que é 12.900 metros quadrados. 25 mais 18 dá quanto? Dá 43K. É igual a 12.900 metros quadrados. Portanto, K é igual a 12.900 dividido por 43. Fazendo essa continha aí, eu descubro que o K vale 300.
Beleza? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui. 25K, que é a parte do Caio, é igual a quê? A 25 vezes 300. 25 vezes 3 dá 75 com 2 zeros. Depois um zero a mais. E o Pedro recebeu 18K, que é o quê? 18 vezes 300 dá 5.400. Então, 7.500 metros quadrados é do Caio, 5.400 é do Pedro. Qual que é a diferença entre eles? Ou seja, um menos o outro? Dá 2.100 metros quadrados. Resposta, letra A. Correto? Agora, vamos voltar para o anterior. Assim, dava para resolver esse exercício sem fazer primeiro o 23? Sem problema nenhum, tá? Dava para fazer, mas é mais fácil, porque aí agora você vai usar os dados que eu calculei aqui, você vai usar no anterior. Vamos lá. Os dois irmãos decidiram vender suas partes do terreno. Todavia, por razões pessoais, Caio avaliou o preço da venda do metro quadrado de sua parte no equivalente a da sua parte no equivalente a 75% do valor no qual Pedro avaliou o preço do metro quadrado, ó. Preço do metro, opa, peraí, só um minutinho. O preço do metro quadrado para a venda da parte dele. Então, a razão entre os valores, a razão, que é a divisão, né, entre os valores de venda das partes de Caio e de Pedro é igual a... Muito cuidado aí, tá, pessoal? Muito cuidado. Porque aqui, nessa primeira parte, ele está falando do preço do metro quadrado. E aqui, ele está falando o valor de venda, ou seja, do terreno. Certo? Então, olha só. Vamos pensar o seguinte. Como que eu faço para calcular o valor do... Deixa eu pegar aqui do Caio, ó. Do terreno do Caio. Bom, é bem simples. Você faz o quê? Você pega o tamanho... Vou pôr aqui, sei lá. Tamanho... Opa, tamanho em metros quadrados vezes o valor por metro quadrado. O valor que você vai pagar por metro quadrado. Certo? E do Pedro, a mesma coisa. Como que você faz para calcular o valor, o valor de venda do Pedro, do terreno do Pedro? É o tamanho do terreno dele vezes o valor do metro quadrado. Então, o que eu tenho que fazer? Tenho que achar o valor do Caio e fazer uma divisão, né? Porque está falando aqui que é razão do valor do preço de venda do Pedro. Então, olha só, eu vou ter que fazer o quê? Pegar o tamanho e multiplicar pelo valor do metro quadrado. Então, qual que é o valor do terreno do Caio? Olha, o Caio, o tamanho dele é 7.500. E o do Pedro é 5.400. Qual que é o valor do metro quadrado? Olha, se o do Pedro, o metro quadrado for X... Do Caio vai ser o quê? Vai ser 75% do valor de X, né? Porque o metro quadrado do Caio é 75% do valor do metro quadrado do Pedro. Então, isso daqui vai ficar o quê? 0,75x. Agora a gente tem que trabalhar um pouquinho aí nessa matemática. Certo? Como que você vai fazer isso? Ó, você pode cortar esse x... Opa, peraí. Esse x com esse x. Beleza? Se você quiser, você pode trocar esse 0,75 por 3 quartos. Ó, mas olha muito cuidado, ó, porque o 3 quartos aqui, ó, você pode achar que ela é a letra A. Mas aqui seria a letra A se fosse o quê? Se fosse os valores de venda do metro quadrado de Caio pelo metro quadrado do Pedro. Então, eu substituí o 0,75 por 3 quartos e mantenho aqui, ó, 75.000 dividido por 5.400. O que eu posso fazer? Ó, corto esses dois zeros com esses dois zeros. Deixa eu fazer aqui embaixo, né? Vai ficar como? Deixa eu pegar aqui. Vai ficar 3. 75, o que é? É a mesma coisa que 5 vezes 5, 25 vezes 3, né? Então, é 3 vezes 5 vezes 5. Acho que não preciso colocar 5 vezes 5. Posso colocar aqui só 25, né? Então, 3 vezes
3 vezes 25, né? Substituir o 75 por 3 vezes 25, tá bom? Para quê? Só para facilitar. Tá? Dividido por o 4, eu deixo o 4 aqui. O 54, o que ele vai ser? Ele vai ser a mesma coisa que o quê? Vai ser 3... vou deixar o 54 aqui mesmo. Certo? Fazendo essas simplificações, deixa eu só ver aqui. Certo? Vai ficar quanto? Vai ficar... já vou mudar aqui, vai? Deixa eu mudar aqui. Isso daqui vai ficar, para a gente simplificar, vai ficar 2 vezes 3 vezes 3 vezes 12, para ficar mais fácil. Se você quiser, você pode fazer essa continha. É mais fácil você perceber que tem essas mudanças aí, ó. Posso cortar esse 3 com esse... esse 3 com esse 3. Esse 3 com esse 3. Em cima vai sobrar 25. Embaixo vai sobrar 24. Então, a resposta correta é a letra B, ó. Deixa eu pôr de outra cor aqui. Nossa, tentei pegar outra cor e não consegui. 25 sobre 24. Beleza? Olha, esse exercício, né? Um exercício, esse eu achei... Acho que talvez esse tenha sido o exercício mais difícil ali, né? Porque envolve uma série de compreensões, de idas e voltas, simplificações não muito simples, né? Simplificações não muito simples. Tá? E pegadinha. Olha lá, pegadinha também. Mas acredito que com paciência, com tranquilidade, era um exercício que dava para fazer. E, como eu falei, um exercício diferente daquilo que a Vunesp tinha apresentado, né? Apresentava comumente, fosse um textinho e tal, né? Nós já havíamos conversado e falado que muitas vezes a Vunesp agora está com novas tendências aí para os concursos. Está tentando mudar um pouquinho, né? Desde o ano passado eles têm mudado, têm feito os exercícios mais parecidos com o modelo Enem, têm feito que nem essa prova aqui. Eles estão criando novas formas de ver os concursos. A gente tem que acompanhar essas tendências aí. Certo? Sempre olha, né? Você não precisa fazer só... Não é porque o exercício está em ordem 22, 23 que você precisa fazer ele na ordem. Era muito mais fácil fazer o primeiro 23, que você achava o tamanho dos terrenos, e depois você aproveitava esses valores do terreno vendo para o 22. Então o ideal é você dar uma lidinha, passada rápida e ver, não, é melhor começar por aquele lá. Certo? Agora vamos aqui para os nossos penúltimos exercícios, aí, né? Temos mais 2, que também eles fizeram nesse mesmo esquema. Ó. Para a resolução das questões de número 24 e 25, considere a seguinte situação. Carla e Joana compraram juntas um terreno retangular, com largura de 50 metros, está aqui, ó, e área total 6.000 metros quadrados, que será dividido ao meio por uma das suas diagonais. Então, aqui, certo? Na figura abaixo, o terreno é representado fora de escala e destacou-se a parte que coube a Carla. Muito bem, então aqui está a parte da Carla. Carla pretende estender uma tela ao longo da diagonal AC, ou seja, né, que vai daqui até aqui, AC, para dividir os terrenos. Então, o comprimento dessa tela deverá ser de... Então, vamos lá. O que eu tenho que fazer? Ó? Aqui tem um grande problema. Eu estou querendo achar a diagonal de um retângulo. Ou, na verdade, né, a diagonal, como se fosse aqui a diagonal do meu triângulo. Beleza? Um triângulo retângulo. Eu sei que é retângulo porque ele falou que o terreno era retangular, ó lá. Qual que é o problema? Eu quero descobrir esse valor aqui que eu vou chamar de AC, ó. Mas eu só tenho esse lado. E agora, em que eu faço? Bom, para descobrir esse lado aqui é simples, é bem simples. Por quê? Eu sei que a área do terreno todo, a área do terreno, vale quanto? Vale 6.000. Isso, 6.000 metros quadrados. Como que é calculado a área de um terreno? Comprimento vezes largura. Então, vai ser 50 vezes x, que eu não sei quanto vale. Então, esses 60.000 aqui, ó, aliás, 6.000, vai ser igual a 50 vezes x. Passo 50 para lá dividindo, vai ficar que x é igual a 600 dividido por 5. Certo?
Se você quiser, lembra, dividir por 5, o que você pode fazer? Dobrar em cima, 1.200, e dobrar embaixo, 10. 1.200 dividido por 10 é igual a 120 metros. Beleza? Então aqui, ó, eu sei que vale 120. Agora é fácil, né? Eu tenho os dois catetos, quero achar a hipotenusa. Eu uso o quê? Meu teorema de Pitágoras. Então vamos lá, vamos fazer aqui. Como que vai ficar? Vai ficar a hipotenusa, que é o nosso AC ao quadrado, vai ser igual a um dos catetos, que é 50 ao quadrado, mais o outro, que é 120 ao quadrado. Então, AC ao quadrado vai ser igual. 50 vezes 50 é 5 vezes 5 dá 25 com 2 zeros. 12 vezes 12 dá 144 com 2 zeros. Beleza? AC ao quadrado é igual a 2.500 mais 14.400 dá 16.900. Então, o valor de AC é igual a raiz quadrada de 16.900. Mais uma raiz quadrada divertida para a gente fazer. Raiz quadrada de 16.900 é a mesma coisa que raiz quadrada de 169 vezes 100. Raiz quadrada de 169 é 13. Opa, deixa eu sair aqui da frente. 13. E raiz quadrada de 100 é 10. Então, a raiz quadrada de 16.900 vai ser igual a 130. Então, aqui, o valor do valor de AC vai corresponder a 130 metros. Letra E. E para encerrarmos, temos aqui um exercício de ângulo, que também foi uma surpresa. Partiometria dificilmente vai falar sobre ângulos, mas acabou aparecendo. Ao medir o ângulo BAC, Carla, que é o ângulo BAC, ó, BAC, é esse valor aqui, ó, X. Ela falou que vale aproximadamente 67. Então, vou colocar aqui, ó, é igual, aproximadamente igual a 67 graus. Muito bem. Então, a partir dessa medida aproximada, Carla poderá concluir que a medida do ângulo ACB, ou seja, ACB, ou seja, o valor de Y aqui, ó, expressa por Y na figura, é aproximadamente igual a quanto? Bom, tem vários caminhos para pensar nesse exercício aí. Um deles é pensar que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Ah, professor, mas eu não ia lembrar disso nunca. Bom, então o que você pode fazer? Você pode pensar o seguinte, ó, que aqui é 90, isso a gente tem que saber porque a gente viu no triângulo retângulo. Aqui é 90. Então lembra, porque no triângulo retângulo, né? Se aqui é 90, a hipotenusa é o contrário. Aqui também tem que ser 90 e aqui também tem que ser 90. Certo? Esse ângulo X aqui, deixa eu apagar aqui rapidinho. Esse ângulo X aqui, ó, ele vai ser igual necessariamente a esse cara aqui, ó. Por raciocínio lógico, aí a gente consegue observar isso. Então, quer dizer que se eu pegar, ó, o X mais o Y, tem que dar quanto? Ó, tem que dar 90, ó. Então, 67 mais o Y tem que ser igual a 90. Então, Y é igual a 90 menos 67. Então, Y vai ser igual a 23 graus. Isso dá qual opção? Letra C. Deixa eu mudar aqui de tela. Pessoal, com isso, né, nós vimos aí que a VUNESP fez uma prova, não apareceu, surpreendentemente não apareceu nenhum exercício de MMC e MDC, né? A gente está acostumado a sempre aparecer pelo menos um exercício, dessa vez não apareceu. O que apareceu aí? Vamos lá. Apareceu média, equação de segundo grau, regra de 3 simples, equações de primeiro grau, razão e proporção, regra de 3 composta, apareceu aí também razão e proporção de novo, área,
Teorema de Pitágoras, apareceu os conteúdos que nós já estávamos esperando, né? Só o estilo da prova foi um pouquinho diferente, houve algumas mudanças, algumas alterações aí, mas que seguia todos os conteúdos que nós já estamos acostumados aí com todos os concursos tal. Perto do que poderia ser, foi uma prova de nível mediano, né? Com que mais eles mais complicaram na parte da interpretação. Então o pessoal que tem mais dificuldade com interpretação provavelmente teve dificuldade nessa prova. Tivemos aí 2 exercícios com continhas um pouquinho mais longas, né? O exercício da equação de segundo grau, que a gente teve que fazer aí, tirar a raiz quadrada de 729, demoramos um pouquinho. Teve um exercício lá do euro, que também, do euro por dólar, que teve algumas continhas, não muitas, mas algumas continhas. Tivemos aí um sistema de equação também muito simples, isso foi surpreendente, bem simplesinho, né, que era das pastas e das gavetas. Então tivemos aí, de certa forma, algumas surpresas e outras coisas que a gente já imaginava. Mas é aquilo que eu falei, né? A gente já esperava que eles fossem tentar algumas coisas, mudanças, então a gente não foi tão pego de surpresa assim. Tá bom? E vocês, eu gostaria que vocês deixassem aqui no comentário como que vocês foram na prova, o que vocês acharam depois aqui da nossa correção, vocês acharam que estava difícil mesmo, que a ansiedade atrapalhou um pouquinho, o que vocês acharam? Deixa o seu comentário aí. Então, pessoal, um forte abraço para vocês. Aproveitando, né, siga aqui o canal do Professor Pimentel, aqui a gente tem várias dicas, nós temos várias informações em relação aos próximos concursos, correções, muito material para você aí que está se preparando para o concurso. Então, até mais, pessoal. Tchau, tchau.